Você acorda antes do sol nascer e o primeiro sentido que se ativa não é a visão, é o cheiro. Um cheiro denso, pesado, animal, que gruda na garganta como gordura fria. É o cheiro de corpos humanos que não tomam banho há semanas, misturado com o odor de palha úmida, urina de cavalo vinda da rua lá embaixo, fumaça de lenha que não tira, e o ranço azedo de carne mal conservada pendurada perto da lareira. Você está em Londres, no ano de 1540, no reinado de Henrique VIII. E o que você imaginou sobre esse período, os vestidos bordados, os banquetes reais, os casamentos dramáticos, está prestes a ser completamente destruído pela realidade do que era viver aqui. O quarto onde você está tem uma cama de palha dividida com outras 2 pessoas que você nem conhece bem. Isso era comum. Espaço privado era luxo de rei. As paredes de madeira estão escurecidas pela fumaça acumulada de anos. A luz que entra é quase nenhuma porque as janelas são pequenas, vedadas com um pergaminho untado de óleo animal em vez de vidro, que era caro demais para a maioria. O chão é de terra batida, coberto com juncos e ervas secas, que deveriam mascarar o cheiro, mas que na prática viraram uma camada podre de resíduos orgânicos, ossos de animais, fezes de ratos e insetos mortos. Arqueólogos que escavaram habitações populares de Londres do século XVI encontraram exatamente isso. Extratos de material orgânico de até 15 centímetros de espessura acumulados sobre o chão de terra, uma mistura de tudo que caía, e nunca era varrido de verdade. Você levanta devagar porque o corpo dói. Não é fraqueza. É o resultado de dormir numa superfície dura com cobertura insuficiente numa cidade onde o inverno penetra por todas as frestas. Seus pés tocam o chão e você sente a umidade fria da terra. Não há sapatos para uso imediato. Sapatos eram guardados com cuidado. Você caminha até a janela, afasta o pergaminho oleoso e o ar de fora entra, mas não traz alívio. Traz o Londres de 1540, que cheirava de forma que nenhuma descrição moderna consegue preparar alguém adequadamente. Londres nessa época tinha entre 80 e 100 mil habitantes comprimidos dentro de uma área minúscula ao redor do rio Tâmisa, e o Tâmisa era simultaneamente a principal fonte de água potável da cidade, e o principal receptor de todo o esgoto, das carcaças de animais abatidos nos matadouros públicos, dos resíduos das curtumes e das fezes humanas e animais que escorriam pelas ruas em valetas abertas chamadas kennels. O historiador Ian Mortimer, em seu estudo sobre a vida cotidiana na Inglaterra Tudor, documenta que a maioria dos moradores de Londres nunca tinha água limpa de verdade. O que bebiam era contaminado por patógenos em concentrações que hoje causariam emergências sanitárias imediatas. Análises microbiológicas de poços medievais e Tudor escavados em Londres revelaram presença constante de bactérias fecais, parasitas intestinais e patógenos de origem animal. A mortalidade infantil era devastadora. Estima-se que entre 1/3 e metade de todas as crianças nascidas em Londres nesse período morriam antes de completar 5 anos, a maioria por doenças gastrointestinais diretamente relacionadas à água contaminada. Mas ninguém naquela época sabia disso porque o conceito de germe como causador de doença não existia. O que existia era a teoria dos humores, a crença de que doenças vinham de desequilíbrios internos do corpo ou de ares ruins, os chamados miasmas. Então as pessoas continuavam bebendo da mesma água onde jogavam seus dejetos, geração após geração, e achavam que as crianças morriam porque Deus quis assim. A comida que você terá hoje, se tiver sorte de pertencer à classe média baixa urbana, será uma tigela de pottage, que era uma papa espessa feita com aveia, cevada ou ervilhas secas fervidas em água por muito tempo, temperada com ervas se houvesse, às vezes com um pedaço pequeno de toucinho ou um osso para dar sabor. Pão de centeio ou cevada escuro e denso, muito diferente do pão de trigo macio que você conhece. Cerveja fraca, chamada de small beer, com baixíssimo teor alcoólico
que era o que a maioria das pessoas bebia ao longo do dia inteiro, inclusive crianças, porque era mais segura que a água. Análises de esqueletos. Tudor realizadas pelo Museum of London Archaeology revelaram padrões consistentes de deficiência nutricional na população geral. Ossos com sinais de raquitismo causado por deficiência de vitamina D eram comuns porque a dieta era pobre em nutrientes e porque a exposição solar em Londres era limitada pelos longos meses de inverno e pela fumaça permanente que cobria a cidade. Dentes em péssimo estado eram universais, não pelo açúcar que era raro e caro, mas pela acidez da cerveja, pelo amido fermentado da dieta de cereais e pela ausência total de qualquer forma de higiene bucal eficaz. Os ricos tinham dentes piores ainda porque podiam comprar açúcar importado, que era símbolo de status. A rainha Elizabeth I, que viria décadas depois, ficou conhecida por seus dentes negros de tanto açúcar que consumia. Se você chegou até aqui e está achando impressionante, comenta aqui embaixo qual parte mais te chocou, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado. Esse canal existe para mostrar a história de verdade, sem filtro e sem romantismo, usando reconstrução com inteligência artificial para te colocar dentro de momentos que os livros descrevem, mas raramente deixam você sentir de verdade. Se você ainda não está inscrito, esse é o momento, porque os próximos episódios vão a lugares ainda mais brutais do que este. E agora, voltemos ao seu dia em Londres, no ano de 1540, porque você ainda tem muito trabalho pela frente e o sol ainda nem nasceu completamente. O trabalho que a maioria das pessoas fazia no período Tudor era físico, de uma forma que o corpo moderno simplesmente não aguentaria sem um longo período de adaptação brutal. Carpinteiros, pedreiros, carregadores, artesãos, agricultores nas áreas ao redor da cidade, todos executavam tarefas repetitivas e pesadas por 12 a 14 horas por dia, 6 dias por semana, com o domingo reservado para a missa obrigatória. Estudos osteoarqueológicos, conduzidos pela Universidade de Cambridge, analisando esqueletos de trabalhadores, Tudor encontrados em cemitérios de Londres e arredores, revelaram um catálogo de danos físicos consistente e perturbador. Artrite severa nos joelhos e quadris antes dos 40 anos era a norma entre trabalhadores manuais. Fraturas curadas sem alinhamento correto nos dedos das mãos e nos punhos indicavam lesões que hoje exigiriam cirurgia, mas que na época eram simplesmente amarradas com pano e deixadas curar como pudessem. Vértebras comprimidas e deformadas por cargas pesadas carregadas na cabeça ou nas costas desde a adolescência criavam curvaturas patológicas na coluna que causavam dor crônica por toda a vida adulta. Um estudo publicado no Journal of Archaeological Science, analisando restos mortais de trabalhadores portuários de Londres do século XVI, encontrou desgaste articular comparável ao de atletas profissionais modernos de esportes de impacto, mas em pessoas de 25 a 30 anos. Você trabalhava até o corpo quebrar e depois continuava trabalhando com o corpo quebrado, porque parar significava não comer. As doenças eram presença constante, e o tratamento disponível era frequentemente mais perigoso que a doença. O principal guia médico usado por praticantes ingleses no século XVI ainda era, baseado em Galeno, médico grego do século II, e nos 4 humores, sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, cuja desregulação causaria toda a doença. A sangria era o tratamento mais prescrito para quase tudo: febre, infecção, dor, fraqueza. O barbeiro cirurgião, que cortava cabelo e fazia cirurgias no mesmo espaço, abria veias com instrumentos raramente lavados entre pacientes e retirava volumes de sangue que frequentemente matavam pacientes já enfraquecidos pela doença original. O papiro de Ebers, referência médica egípcia muito anterior, era mais sofisticado que muito do que se praticava na Inglaterra de 1540 em termos de higiene básica. Os parasitas intestinais eram universais na população Tudor. Análises de amostras de solo de latrinas Tudor escavadas em York
documentadas pela pesquisadora Piers Mitchell, da Universidade de Cambridge, encontraram ovos de ascaris, lumbricoides, Trichuris trichiura e Diphyllobothrium, em concentrações altíssimas, indicando que praticamente toda a população carregava infestações parasitárias crônicas que causavam desnutrição adicional, anemia e debilidade constante. Tratamentos para parasitas incluíam ingestão de preparados à base de mercúrio, que era venenoso, ou de plantas com propriedades antiparasitárias reais misturadas com ingredientes sem efeito ou prejudiciais. A sífilis, que havia chegado à Europa por volta de 1495 e se espalhado rapidamente, era tratada com fricções de mercúrio aplicadas sobre a pele ou inaladas como vapor, o que causava queda dos dentes, ulceração das gengivas, danos neurológicos e frequentemente a morte por envenenamento, enquanto a sífilis continuava avançando. Os perigos ambientais de Londres em 1540 iam muito além da contaminação da água. O rio Tâmisa, especialmente nas margens, lamacentas expostas durante a maré baixa, era habitat de víboras aquáticas e palco frequente de afogamentos porque não havia proteções nas margens e muitas pessoas que viviam e trabalhavam no rio não sabiam nadar. Ratos eram tão abundantes na cidade que eram considerados parte normal do ambiente. As pulgas que eles carregavam ainda transportavam Yersinia pestis, a bactéria da peste negra, que havia dizimado a Europa 2 séculos antes e ainda retornava em surtos localizados. Um surto de peste em Londres em 1543 mataria milhares. O frio no inverno matava diretamente os mais vulneráveis, idosos e crianças, que não tinham aquecimento adequado nem roupas suficientes. Incêndios eram um risco permanente numa cidade construída quase inteiramente de madeira, com lareiras abertas em todos os cômodos e velas como única fonte de luz noturna. A justiça, no período Tudor, era pública, violenta e projetada para aterrorizar. Execuções na forca em Tyburn atraíam multidões como entretenimento. Crimes relativamente menores, como roubo de valor acima de £1, podiam resultar em enforcamento. A tortura era legalmente autorizada para extrair confissões em casos de traição. O pelourinho, onde condenados ficavam expostos para a humilhação pública com a multidão jogando objetos, era usado regularmente. Decapitação era privilégio dos nobres, considerada a morte mais honrosa que a forca. Henrique VIII mandou executar 2 de seus conselheiros mais próximos, Thomas More em 1535 e Thomas Cromwell em 1540. O mesmo ano em que você está acordado nessa cama de palha fedorenta, o que dava a toda pessoa com qualquer posição de visibilidade a consciência permanente de que a proximidade com o poder era também proximidade com a morte violenta. A morte, quando chegava, era tratada de formas radicalmente diferentes conforme a posição social. Para os ricos e nobres, havia enterros em igrejas, criptas de família, caixões de madeira trabalhada, missa de réquiem, inventário de bens, testamentos elaborados. Para a maioria, havia um pano simples enrolando o corpo, uma vala no cemitério da paróquia, uma cruz de madeira sem nome que apodreceria em poucos anos, e um padre recitando orações pagas pela família com o pouco que tinham. Bebês e crianças pequenas que morriam antes do batismo eram frequentemente enterrados fora do solo consagrado, num limbo tanto literal quanto espiritual, segundo a teologia da época. Escavações em cemitérios. Tudor em Londres revelaram valas com múltiplos corpos sobrepostos em períodos de maior mortalidade, sem marcação individual, os pobres depositados uns sobre os outros como camadas de história, que só os arqueólogos modernos conseguiriam um dia separar e nomear. Você chegou ao fim deste dia em 1540, e o que fica não é o ouro dos vestidos da corte, nem a seda dos nobres nos retratos de Hans Holbein. O que fica é a textura real de um tempo que a maioria das pessoas não sobrevivia para contar de forma que chegasse até nós intacta. Fica a palha fedorenta, a água envenenada, os ossos desgastados antes dos 30 anos, os parasitas que ninguém sabia que carregava, a fumaça permanente, o frio que não saía dos ossos,
A morte de crianças que era tão comum que havia nomes específicos na língua inglesa para distinguir o luto pela perda de um bebê do luto pela perda de um adulto. Fica a pergunta sobre o que exatamente significa civilização quando a maior parte da população de uma das cidades mais avançadas do mundo ocidental daquele momento vivia em condições que hoje reconheceríamos imediatamente como emergência humanitária. E fica também, se você tiver, a disposição de sentir isso completamente, uma gratidão densa e concreta pelo banheiro que você vai usar hoje com água limpa e sabão, pela cama com colchão que espera você, pelo médico que você pode acessar se adoecer, pelos antibióticos que existem se você tiver uma infecção, pela geladeira que guarda sua comida sem que ela apodreça, pela vida que você tem agora, neste presente, que seria literalmente incompreensível como realidade possível para qualquer um dos milhares de pessoas que acordaram em Londres naquele dia de 1540 e não chegaram ao fim do ano. Se esse vídeo te fez pensar, deixa um like, que custa nada e significa muito para que esse canal continue existindo e trazendo história de verdade para mais pessoas. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve, porque cada episódio vai mais fundo do que o anterior e o próximo vai te levar a um lugar que você não está esperando.